Voltando aqui para ver se agora ela consegue. Psicóloga Amanda Lourenço. Ela tá com uma dificuldade lá na conexão, mas vamos ver se agora ela consegue entrar aqui. Vou mandar o convite aqui para ela de novo. Enviou o convite aqui para Amanda. Acho que agora vai. Aê! Oi, Amanda, tudo bem? boa noite, seja bem-vinda. Conseguiu resolver o probleminha aí da conexão? Não sei porquê, mas eu tentei conectar a primeira vez, aí ficou conectando, mas não. Parece que caiu o sinal. Aí, enfim, agora deu certo. Ah, que bom, que bom. Prazer te receber aqui. Obrigada. É, vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, e aí a gente começa a desenvolver aqui o assunto da ansiedade, da autoestima. Tá. E aí? Eu sou formada já há alguns anos, né? Trabalhei com clínica assim que me formei por um tempo. Mas aí surgiram Uhum, oportunidades em outras áreas e eu acabei migrando da clínica para o RH. Trabalhei uhum, bastante tempo com RH, acho que mais ou menos uns 10 anos para mais. E aí eu estava querendo fazer a transição novamente, né? Porque eu gosto da clínica. A clínica, para mim, eu tenho muito prazer em trabalhar com a clínica. E aí foi quando eu comecei a fazer um curso de psicologia positiva uhum. e acabei me desligando da empresa onde eu estava. E aí foi quando eu voltei para a clínica. Isso já, o tempo passa muito rápido, né, Amanda? Você já fez um ano. Então eu já estou trabalhando com clínica novamente, né? E a gente acabou se conhecendo em um desses cursos, né? A Oi. gente se conheceu no curso de esquema, né? Tenho gostado muito de trabalhar com essa parte da terapia cognitivo-comportamental, né, que é a parte de esquemas. E a gente já está há algum tempo aí trabalhando novamente na clínica. Então tem um ano já, fez um ano. É aonde que você atende? É em Resende, né? Isso, hoje eu estou atendendo em Resende, né? Eu atendo com essa questão da pandemia, eu fiquei um bom tempo atendendo online. Hoje a minha agenda ela está alguns pacientes online e alguns pacientes presenciais, né? A gente atende no presencial, dentro de toda essa situação que a gente está vivendo, né? A questão de todo o cuidado que a gente precisa ter, né? Mas eu tenho alguns pacientes presenciais. Eu voltei para o presencial tem mais ou menos um mês. Uhum, entendi. Ah, então tá ótimo. Agora que você se apresentou, vamos explicar um pouquinho aqui com relação ao tema. A gente escolheu falar sobre esse assunto da ansiedade, né? Devido a esses últimos acontecimentos, a pandemia, então tem surgido muita demanda com relação à ansiedade. E aí, como a gente também trabalha com essa questão da autoestima, autoestima feminina, e aí a gente resolveu falar um pouquinho como a ansiedade ela pode afetar a autoestima das pessoas. E aí, Amanda, eu vou deixar você então começar falando aí. Quem quiser pode fazer perguntas, que aí eu vou lendo, vou passando para Amanda, e aí a gente vai batendo esse papo aí. A ansiedade, né, Amanda, ela é um sentimento, você concorda comigo? Sim, E sim. como qualquer sentimento, ela faz parte da nossa vida, né? Quem nunca passou por alguma determinada situação em que se sentiu ansioso, né? Hoje mesmo, por exemplo, é uma situação, né? Um pouco antes de entrar na live, aquela situação assim de se sentir um pouco ansiosa, frio na barriga, né? Enfim. Ansiedade boa.
Exatamente. Antes de fazer uma prova, fazer um concurso, né, se apresentar, fazer uma palestra, enfim. Todas essas ansiedades são ansiedades que fazem parte da nossa vida. Só que existe um Uhum. grau, né, de ansiedade suportável para gente. Quando essa ansiedade ela deixa de ser uma ansiedade funcional e começa a se tornar uma ansiedade disfuncional, né? A gente tende a não dar conta disso, né? Porque o que que acontece? A ansiedade, ela tá ali por algum motivo. E ela é um sinal de alerta, vamos dizer assim, né? Alguma coisa, né, pode estar me ameaçando. Então, eu me sinto ansiosa por conta disso. Mas existe um grau para isso. Quando isso passa de algo que a gente não consegue dar conta, aí isso começa a gerar um sofrimento, começa a gerar dor. Uhum. E já tem até uma pergunta da Sabrina. Ela está perguntando quais são os sinais que ela pode identificar que a ansiedade está afetando a rotina dela e em que momento ela deve pedir ajuda e iniciar o tratamento. Então, acho que você pode começar a falar assim da questão física, dos sintomas, né? Quando que a pessoa percebe que está disfuncional na vida dela? Sim, os sintomas, eles são variados e não existe também uma ordem para que eles aconteçam, né? Só que a gente precisa se conhecer, conhecer o nosso corpo, né? Para saber que aquilo está nos fazendo mal de alguma forma. Então, assim, a ansiedade vem, né? É aquele sinal de assim, olha, toma cuidado, porque alguma coisa pode estar acontecendo, né? E aí, cada pessoa reage a isso de uma forma diferente, né? Eu posso ter palpitação, né? Suar frio, o coração acelera, a boca fica seca, né? Existem vários sintomas. Cada pessoa sente isso de uma forma diferente. Porém, tremores, né? A visão fica turva. Isso são sintomas que deixam a gente totalmente desconfortável. Então, isso é um sinal de que já não está funcionando bem, entende? Sim, sim. E aí tem uma outra pergunta aqui. Saia, Saião Sabrina, Ultra Sabrina. Ansiedade pode ser medo. Tem tudo a Ansiedade ver. é medo, né? Ansiedade É é medo medo. diluído, né? O que que acontece? Eu tenho medo de alguma coisa que eu não conheço. Então, possivelmente eu desenvolvo uma ansiedade por conta disso. Isso está sendo muito comum agora nesse momento de pandemia, porque o que que acontece? A preocupação que a gente está tendo em relação a isso tudo que a gente está vivendo, né? Ela está num nível muito elevado, né? E aí o que que acontece? Você sente essa preocupação, você acaba focando demais dentro dessa preocupação. Essa preocupação gera um estresse, né? Esse estresse tende a diminuir a nossa imunidade, né? E a gente tem também, né, geneticamente, a gente pode desenvolver determinados transtornos, né, determinadas doenças. A gente está predisposto a desenvolver. Isso não quer dizer que a gente vá desenvolver, mas diante de uma situação assim, né, onde o estresse começa a ficar muito elevado e a imunidade da gente baixa, a possibilidade de desenvolver uma ansiedade é muito grande. Assim como qualquer outra doença, né, uma depressão, enfim. Isso depende das circunstâncias e da forma com que a pessoa vivenciou até aqui, Então, que está tem gente que já relacionado tem ao... uma predisposição a desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, já Sim, está geneticamente predisposto a desenvolver, e aí o estresse ele pode desencadear isso. sim, isso não quer dizer que vá desenvolver, pode desenvolver. Né? Uhum. Isso vai depender muito das circunstâncias, da forma que a gente vivenciou a vida até aqui, né? Na questão dos esquemas, né? O que, que a gente está relacionado lá à infância, vai depender de tudo isso. Mas pode desenvolver sim. E aí a Sabrina está perguntando o que podemos fazer para ajudar quando o medo nos paralisa?
O que que acontece? Quando você fala da sua ansiedade, né, a possibilidade daquilo dali já ter uma caída já é muito grande, né? De você já sentir ela com menos intensidade, vamos dizer assim. Então, é importante que você perceba a sua ansiedade, você escute, né, o que que aquilo está tentando te dizer, né? E você verifique se essa ameaça é uma ameaça real ou não. Porque às vezes pode ser que não seja, entendeu? Porque o medo é tão grande que a gente cria aquilo tende a ficar maior do que é, né? Não desmerecendo o que a pessoa sente. Mas quando a gente foca muito em alguma coisa, a tendência é que aquilo cresça. Então você sente aquilo com mais intensidade. A probabilidade de uma pessoa que sente ansiedade vivenciar essa ansiedade e achar que a próxima crise vai ser pior do que a primeira é muito grande. E aí a possibilidade disso um dia ser uma crise de pânico também pode acontecer, porque aí o que acontece? Você começa a ter medo do medo. Você tem medo de ter ansiedade. E aí aquele medo tende, entende o foco que eu estou dizendo? Aquilo tende a crescer, porque você acaba focando demais naquilo. Né? Então, eu falo muito isso para os meus pacientes. Aceite o momento que você está vivendo, né? Entenda o que você está vivendo. Pergunte para você mesmo se isso que você está vivenciando, se essa ameaça é uma ameaça real. Porque ela pode não ser. Né? Então, assim, o que eu estou sentindo? Como que isso começou? Qual foi o gatilho para isso? Às vezes é difícil da gente perceber qual que é o gatilho, mas o gatilho existe, né? E a gente, como psicólogo, né, tá aqui para ajudar a pessoa a começar a identificar. A gente está aqui para ajudar a identificar, entendeu? Identifica como que aquilo começa, né? Para que você entenda e tome uma postura diferente em relação àquilo. Não é fácil, mas é possível, né? E aí, você entendendo aquilo, né? Entendendo a ameaça, se ela é real ou não, tome uma atitude positiva a respeito dela. Uma vez eu li sobre isso, que o nosso cérebro ele não faz essa distinção do que é real e do que é um pensamento, uma coisa que a gente está imaginando. Então, se a gente está imaginando uma catástrofe, para o nosso cérebro está acontecendo. E aí o Sim. corpo começa a reagir. E aí é que vem esses sintomas da ansiedade, né? Sim, e eu falo muito também para os meus pacientes, né? Você não é a sua ansiedade, então você também não precisa viver à mercê dela, né? Não Porque. se rotular também. Oi? Não te escutei. E não se rotular, né? Não falar, olha, eu sou ansioso. Você tem uma ansiedade. Não se Exatamente. rotule. Isso. A gente precisa separar, né, a nossa ansiedade dos nossos sentimentos, né, do que a gente é, né? A ansiedade, ela acontece em determinados momentos. Você não acorda ansioso e passa dia, entendeu? Aquilo é pontual. Fora aquilo tudo Sim. que você vive, que é realmente muito ruim, né? Aquele momento que você vivencia, existem outras coisas, né? Importantes que a gente precisa começar a ter um olhar diferenciado para que a gente consiga entender que a gente não é só aquilo que a gente está vivendo. Uhum. Sim, exatamente. E aí, assim, foi o que você falou. Eu li também sobre esse transtorno de ansiedade generalizada. Quando você quer fugir, você evita sentir ansiedade, você evita aquela preocupação, aquele medo, você fica mais ansioso. Então, foi o que você falou, você aceitar a situação, aceitar o medo e procurar, buscar a causa, o que está acontecendo para que você se sinta dessa forma. Né? Não tentar evitar, tentar fugir, não lidar com aquela situação, porque algumas pessoas, para não sentir, né, que é muito desagradável, sentir toda essa ansiedade, esses sintomas físicos, então para fugir, evita lidar com aquela situação que está causando desconforto, que está causando medo, ou então acaba desvalorizando aquilo. Isso aí não é uma bobeira, isso é uma besteira, eu não vou me preocupar com isso. E aí acontece uma crise, porque aquela pessoa muitas vezes não deu a atenção necessária para
determinada situação, para um determinado evento. Você concorda com isso, Amanda? Sim, a pessoa tende a lutar contra o que está sentindo, né? E, na verdade, você não luta contra, né? Tem um videozinho que eu apresento muito para os meus pacientes também, do crocodilo, que eu acho muito interessante a metáfora, né? Porque, assim, enquanto a menina não aceita ele na vida dela, ele está atrapalhando ela. Né? Ele atrapalha ela a trabalhar, ele atrapalha ela a atender o telefone, ele atrapalha ela a paquerar, né? Porque ela não aceita aquilo que ela está vivenciando. Quando ela consegue olhar para ele, né, e ela vê ele de uma forma diferente, né, vamos dizer assim, você é até bonitinho, vamos dizer assim, ela consegue aceitar, né, aquilo que ela está vivendo. E aí ele passa a ser, ele passa a acompanhá-la, mas ele não passa a ser o ator principal da vida dela. Ela passa a ter o domínio daquilo. Então é importante... Atrapalha mais. Exatamente. É importante que a gente perceba o que a gente está vivenciando, né? Que a gente aceite, assim como as pessoas possuem doenças como, por exemplo, diabetes e conseguem viver muito bem, né? Tem gente que tem problema cardíaco, toma a sua medicação e vive bem. Tem pessoas que têm ansiedade e também conseguem viver bem com aquilo. O importante é que você se conheça, né? Para que você conheça aquilo que você está sentindo e que para que você entenda que aquilo não é tão ruim assim quanto a gente imagina. Verdade, verdade. Né? E aí, tem mais uma pergunta aqui, e aí já até responderam aqui. Perdi. Como posso me ajudar quando percebo que estou em uma crise de ansiedade? E aí a Dani, tudo bem, meu amor? Já respondeu porque ela já conhece. São exercícios de respiração, técnicas Sim. de relaxamento. Sim, o Fala um que que pouquinho. acontece? Quando a gente se sente ansioso, né, a tendência é que a gente acelere o nosso pensamento, né? O nosso pensamento passa a ficar acelerado, porque aí você entra naquele processo do e se, né? A ansiedade te joga para... Voltou. A ansiedade te joga para frente, diferente da depressão que te joga para o passado, né? Então você entra naquele processo do e se, né? E se isso piorar? E se o que eu estou sentindo ficar mais intenso? E se tudo que eu estou sentindo me fizer passar mais mal do que eu já estou passando? Enfim, você acelera o seu pensamento. E aí aquele medo, né, de morrer, o medo daquilo ficar pior do que está, fica muito grande. Então você focar naquilo que você está, naquela aceleração que você está fazendo de pensamento, né? Parar um pouco. A gente tem uma técnica que a gente aplica no consultório do Acalme-se, que fala muito sobre isso, né? Para, respira, olha tudo que está à sua volta, né? Perceba isso tudo, né? Aceite aquilo que você está sentindo, porque aí você começa a diminuir esse nível de aceleração. Não tentar fugir, né? Acho que uma das principais técnicas, vamos dizer assim, né? É não tentar fugir, Sim, aceitar, perceber, viver aquele momento, se concentrar naquele momento, e aí, da mesma forma que ela vem, ela passa. Né? Saber que isso, aquilo ali exatamente. vai ficar, não vai ser algo que vai te matar ou vai te trazer um transtorno muito maior. Da mesma forma que vem, vai. A gente vive hoje em dia de uma forma muito acelerada, né, Amanda? O tempo todo, a gente não para, às vezes, nem para sentir aquilo que a gente está fazendo, né? Às vezes você faz uma atividade já pensando na atividade seguinte. Então, é importante que a gente comece a a ter contato com as coisas, né? Com as coisas e com as Desafiador, né? pessoas. Exatamente, né? Fazer contato com isso tudo faz com que eu me conheça e conheça os meus sentimentos. A gente precisa dar nome aos nossos sentimentos, né? Às vezes eu tô sentindo alguma coisa, eu não sei nem o que eu tô sentindo, mas por conta dessa aceleração, dessa correria do dia a dia, né? Tem dia que a gente... isso já aconteceu comigo algumas vezes na minha vida. Você acorda e fala assim, nossa, eu tô com uma angústia, eu não sei o que que é.
não sei o que que é, não sei dar nome para esse sentimento, né? Então, é importante que a gente comece a fazer contato com as coisas que a gente vive com as pessoas, né? Para poder isso não ficar nessa proporção da gente não entender o que a gente está sentindo. Porque Uhum. às vezes as pessoas não param, né, num dia dela para prestar atenção, olhar para o céu, né, ver como é que tá o céu nesse dia, né, fazer uma respiração mais profunda daquele dia que você está vivenciando, né, contemplar um pouco mais daquilo, né. E essa aceleração faz com que a gente vá desenvolvendo cada vez mais. A gente quer dar conta de tudo. A gente quer ser 1001, né? E isso faz com que o estresse seja muito grande na vida da gente. A gente chega no final do dia e fala, ai, não dei conta, não consegui fazer tudo que eu precisava fazer, né? E não aceita que existem limitações, né? Se não deu para fazer hoje, tá tudo bem. Amanhã a gente começa de novo e tenta mais uma vez, né? Verdade, verdade. Essa parada, essa contemplação, ela é cientificamente comprovado que faz com que a pessoa, né, se acalme, vá relaxando, né? E eu acho que também é uma questão de inteligência emocional que a gente não tem na escola, né? Quando a gente está estudando, importantíssimo. Porque saber identificar as emoções, nem as emoções básicas, às vezes as pessoas sabem identificar. Então, assim, a gente tem as emoções que são positivas, tem as emoções que não são, então, e elas fazem parte de nós, nós temos que aceitar e nós temos que saber lidar com cada uma delas, né, da nossa natureza, né, a tristeza, a raiva, o medo, tudo isso faz parte da nossa natureza e a gente tem que aceitar, identificar, saber identificar e saber lidar com cada uma delas, né? E eu acho que isso ajuda muito Sim, questão da ansiedade, das patologias, né? a gente não cresce só com coisa boa, né, Amanda? A gente cresce principalmente, a gente cresce principalmente na dor, né? Nas Exatamente. dificuldades que a gente vivencia, né? É aí que a gente Exatamente. começa a se conhecer um pouco melhor, Sim, né? sim. E aí, vamos começar a entrar então nessa questão da autoestima. Como é que a ansiedade pode prejudicar a autoestima das pessoas? A autoestima, o que determina a nossa autoestima é o nosso pensamento, né? Se o seu pensamento está comprometido, né? Por exemplo, a questão da ansiedade, ela compromete o nosso pensamento, porque ela restringe a nossa cognição, né? A nossa forma de perceber, ela fica diferente, né? Tanto é que a gente falou da questão da pessoa vivenciar aquilo com muita intensidade, né? E achar que vai ser sempre pior. Então, ela restringe a nossa cognição. Quando isso acontece, né, aquilo deixa de funcionar, né, da forma que deveria. E aí é por isso que muitas das vezes isso tende a atrapalhar, né, a questão da nossa autoestima. Porque se você está pensando, né, de uma forma disfuncional, possivelmente a sua autoestima também tende a não estar de uma forma, né, saudável, vamos dizer assim. E aí, possivelmente, né, acontecem algumas distorções cognitivas. Então, a forma como as pessoas, né, interpretam as situações é o que conta. Na verdade, não é a situação em si, né? Muitas das vezes a mesma situação vai gerar uma resposta cognitiva e emocional para você e para mim de uma outra forma. Então, assim, como que a gente pode não ter mais distorções, né? Perceber os eventos e trazê-los de uma forma mais real. Lógico que a gente vai estar sempre colocando, né, o nosso olhar, né? Cada um tem a sua lente, a individualidade, né? Isso aí tem que permanecer. Mas as distorções que às vezes causam na gente essa ansiedade, acaba deixando a autoestima mais baixa, né, mais prejudicada. Como é que a gente consegue não ter mais essas distorções, né? O que Terapia. você acha? Porque Sim, claro. o que acontece? A gente precisa se conhecer, né? Autoconhecimento é tudo. Então, quando eu me conheço, né, eu consigo
limitar aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz, né? Eu consigo me conhecer, o que eu estou sentindo, esse sentimento é bom, esse não é, né? Isso que eu tô vivendo tá me fazendo mal. Quando a gente começa a conhecer, né, a se conhecer um pouco melhor, né, a gente tende a mudar o nosso olhar, porque aí a gente começa a funcionar de uma forma diferente, né? O que que acontece? Quando a gente está comprometido com alguma coisa, a possibilidade da gente se sentir incapaz, inseguro, inferior, limitado, né, é muito grande. Como que você muda isso? Se conhecendo. De que forma que a gente pode se conhecer? Fazendo terapia, né? Lendo, né? Enfim, é necessário esse processo, né? Você se colocar, né? Entender que é necessário você fazer aquilo e você precisa se abrir aquilo, né? Eu costumo dizer que o processo terapêutico ele não depende só de você ir para o consultório e falar aleatoriamente, né? Porque isso a gente pode fazer com um amigo, né? Na terapia a gente precisa entender, né, que a gente, né, como psicólogo, a gente trabalha com a fala, então é preciso que o paciente esteja disposto àquilo. É lógico que a gente vai fazer um vínculo, né? Existe um tempo para isso, o paciente vai se sentir mais confortável com a gente, né? E aí, com isso, ele vai se soltando, e aí a gente consegue adentrar um pouco mais no que precisa, né, ser trabalhado. Mas o paciente precisa entender que é preciso, né, que é uma via de mão dupla, né? Eu te ajudo, mas eu preciso que você também esteja ali dentro do processo para ser ajudado. Ele vai caminhar, mas a gente vai estar ali dando a mão juntos no processo, né? Mas o paciente ele precisa caminhar, ele precisa saber que ele vai precisar se mover. É o que a Marina está falando, né? A gente precisa desconstruir, né? Desconstruir para construir, né? E a gente ajuda nesse processo, né? De desconstrução, para que a pessoa entenda como que aquilo está sendo feito e o que ela precisa fazer para que seja diferente, né? A gente tira da adversidade uma oportunidade, mas a gente precisa entender que é necessário, né? Você se dispor a fazer alguma coisa. Costumo dizer também muito no meu consultório que feito é melhor que perfeito. Então a gente precisa começar de algum lugar, né? A gente precisa fazer. Então, não é só falar. A gente precisa entender que eu vou precisar movimentar algumas peças para que a mudança aconteça, Totalmente necessário. E né? aí, essa questão do autoconhecimento é o principal, porque você vai saber os seus limites, vai saber o que que te faz bem, como você falou, o que que você se identifica, o que que você não se identifica. E aí, você saber que em alguns momentos você vai ter uma limitação, e aí você também é livre para escolher se naquele momento você quer superar esse limite ou não, ou você quer respeitar esse limite, porque também você não é obrigado a ficar superando seus limites o tempo todo. Vai ter vezes que você vai respeitar esse limite, não vai ultrapassar, né? Sim. Então, é uma questão individual e questão de escolha, questão de Seja você gentil com você, né, Amanda? exatamente se respeitar, assim como você respeita o outro, ter compaixão, assim como você tem com as outras pessoas. Por que que é tão difícil a gente ter com a gente aquilo que a gente tem com o outro, né? As necessidades alheias, às vezes a pessoa atende demais às necessidades dos outros e as suas, ela simplesmente negligencia, isso não é importante, eu não vou fazer porque isso não é importante. E aí acaba sofrendo, porque, né, você não se satisfaz emocionalmente, né? Isso, E exatamente. tem uma pergunta aqui da Rita também, perguntando se a ansiedade pode estar relacionada à autoestima. O que você acha, Amanda? Elas andam juntas, né? É o que eu falei, né? Quando algo não está funcionando bem, né? A possibilidade de você se enxergar de uma forma distorcida é muito grande, né?
você desenvolveu alguma coisa que você não consegue lidar com aquilo. Então, a possibilidade de você entender aquilo de uma forma disfuncional é muito grande. Você vai olhar para aquilo e vai falar, cara, eu não sou capaz de lidar com isso. Né? Você vai se sentir inseguro, é natural. Né? A crise vai vir e você vai falar, não quero sentir isso, e por que eu estou sentindo? Né? Eu estou fazendo tudo que é necessário, isso não muda. Então você acaba não se reconhecendo no meio daquilo tudo, né? Então, assim, a autoestima acaba ficando baixa, não tem como você, né? E aí, quando você começa a entender isso tudo, né? Você começa a ter menos crises de ansiedade e aí a autoestima começa de novo a elevar, porque você consegue entender todo esse processo e você consegue saber que aquilo não é uma responsabilidade tão sua assim. Você está passando por um processo, é aquilo que a gente falou no começo. Você não é a sua ansiedade, você está ansioso, né? E não se culpe por isso. E a questão da flexibilidade, até que a gente estava conversando, né? De ser Sim, flexível, não se cobrar porque tanto. o que acontece? O pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Se esse pensamento está distorcido, né, a possibilidade de você sentir algo ruim, né, que não seja legal, que não vá te ajudar, é muito grande. E o seu comportamento ele vai vir de acordo com isso tudo que você está pensando, né? Então é um ciclo que você precisa quebrar. Né? A gente, quando faz aqueles registros de pensamento, a gente faz exatamente por isso, para que a gente entenda aonde está essa crença. Aonde está dizendo que eu não vou dar conta disso? Aonde está dizendo que isso vai acontecer eternamente, né? Que eu não vou conseguir. Exatamente. Exatamente. Então a Precisa ter gente. evidência. Isso, a gente precisa ter evidência de se aquilo é real realmente, se aquilo não é, né? Como que aquilo está atuando na minha vida? Verdade, verdade. E aí, Amanda, tem essa questão da autoestima fortalecida, e justamente era o que a gente estava até conversando, você confiar nos seus julgamentos. Quando você começa a fazer uma terapia, que você começa a perceber as distorções que você faz, que as coisas às vezes não são bem do jeito que a gente pensa, e aí você começa a ter confiança para acreditar nos julgamentos que você faz. Isso vai te deixando mais forte e pode fazer com que você não tenha mais esse medo que causa ansiedade. Faz sentido isso que eu falei? Sim, sim. Na verdade, a gente acaba dentro do processo terapêutico, a gente acaba fazendo a gente acaba retomando algumas coisas, né? Que às vezes o paciente, aquilo transtorna de alguma forma e a pessoa não entende que aquilo transtorna, né? Você não reconhece aquilo como algo que está sendo disfuncional na sua vida. Então, reconhecer isso tudo faz com que você, né, desenvolva, né, potencialidades. E é aí que entra um pouco da psicologia positiva, né? O trabalho daquele de você ajudar a pessoa a entender tudo aquilo que está disfuncional na vida dela e depois potencializar tudo aquilo que ela tem de bom. Que a gente é um misto, né? Verdade, verdade. A gente tem as nossas características, às vezes temos os nossos pontos fracos, mas também todo mundo tem pontos fortes. E a psicologia positiva ela aponta para esse caminho dessa identificação e potencializar esses pontos fortes e eleva também o bem-estar, né, subjetivo, bem-estar emocional. E aí eu E te chega um pedi agora, determinado momento que a gente começa a trabalhar isso em paralelo, né? Isso é muito legal. sim, eu Porque te é o que pedi você para falou. justamente A gente tem dificuldade de olhar pra gente. Então, quando você começa a desenvolver essas coisas, tem paciente que olha e fala assim, nossa, mas eu não sabia que, né, que eu tinha esse ponto forte. Mas, assim, é por essa dificuldade que a gente tem de reconhecer na gente, né? sim, sim. Então eu percebo, e talvez você também, essa dificuldade das pessoas de falarem de si, de se conhecerem, de saberem as suas características, né?
de falarem. Às vezes eu peço, olha, me dá 5 características, a pessoa não sabe. Olha, eu não sei. Então, assim, o autoconhecimento, ele é a base de todas as outras mudanças que a pessoa precisa ter na sua vida, de fazer na sua vida, né? Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Você se conhecer, saber suas características, qualidades, defeitos, e a partir daí ir realizando as mudanças necessárias, né, amor? Exatamente. É o que a Marina está falando aí, né? Você enxergar a comunidade e não se medir com a régua do outro, né? Porque isso mexe também com a autoestima da gente. É você olhar sempre, né, para a vida do outro. O que o Se outro tá. comparar, né? Exatamente, a questão da comparação, né? Até mesmo as pessoas, até mesmo na doença, as pessoas se comparam, né? Eu quero que a minha ansiedade seja igual à sua. E não é assim que funciona, né? Isso é único, isso é de cada um. E a gente precisa Sim, reconhecer isso, é importante. sim. Isso prejudica muito a autoestima, você se comparar, né? Ficar tendo, criando um padrão de que você, sabe, muitas vezes você não vai conseguir atingir porque não está de acordo com a sua realidade. E aí você fica se frustrando, porque o seu eu ideal tem que estar próximo do seu eu real. Você tem que buscar evoluir, mas também aquilo não pode estar totalmente fora da realidade. Então, a frustração muitas vezes vem assim, quando você cria uma expectativa muito grande, de uma fica muito inviável de conseguir atingir, de conseguir você conseguir colocar na sua vida, e aí gera essa frustração que também pode gerar ansiedade. Então, várias coisas podem acabar gerando na gente ansiedade, né? Sim. A ansiedade, o assunto ansiedade é um assunto muito denso, né? Muita coisa. Assim como a autoestima, né? Que também envolve muita coisa, né? A autoestima não está limitada somente ao nosso corpo, ao nosso físico, ao nosso externo. Ela tem muita coisa envolvida nisso. E também está muito ligada à forma que a gente foi criado, né? A forma como a gente foi visto no meio do nosso ambiente, né? Do nosso ambiente familiar, enfim, do ambiente. Nossos De, pais. isso, depois que vai para a escola, né? Essas dificuldades todas que a gente vivencia. Então, está muito relacionado a todo esse contexto que a gente vivenciou na infância, né? E o que a gente vivencia hoje. De que forma que eu me vejo? Né? Como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu coloco limite nessas coisas. Então, assim, a autoestima ela acaba envolvendo muitas áreas da nossa vida, né? Entra na questão de relacionamento, entra na questão profissional, enfim. É uma construção, né? Na verdade, é uma construção que vai sendo feita de acordo com as nossas experiências primeiras da vida, de acordo com tudo que você falou, da forma como a gente é tratado, com a forma que a gente é amado ou não na nossa infância. E aí é o que faz a gente ter ou não uma autoestima fortalecida, bacana, né? Mas aí é assunto para a gente ficar aí umas 2 horas. Exatamente. É, a Rita está falando isso, né? Que às vezes para você reconhecer os seus pontos fortes, né, essa dificuldade que a gente encontra, pode ser por conta da baixa autoestima? Pode. Tem, tem relação também, né? Às vezes eu não consigo me reconhecer, né? Aí acaba entrando na questão do fracasso, né? Do esquema do fracasso que a gente estudou, né? Às vezes a pessoa tem, né? Se desenvolve muito bem, consegue fazer as coisas muito bem, mas ela não se reconhece. Então ela acaba se sabotando o tempo todo, Uhum, uhum. né? Está totalmente ligado a essa questão da baixa autoestima, porque você não conhece reconhecer, você não consegue reconhecer em você o seu valor. Isso não tem a ver com aparência física, eu tô gordinha, eu tô magrinha. Não tem nada a ver, né? Você é algo que está muito lá dentro, interno,
em relação a essa construção, com essa vida, com essa infância, o que que você passou, se você foi amado, se você não foi, se você sofreu críticas, se você foi rejeitada. Então, é isso que vai fazer com que você construa ou não a sua autoestima, né, elevada, ou uma autoestima baixa. E aí, você saber reconhecer em você as suas qualidades, por mais que você as tenha e as outras pessoas percebam, você simplesmente não consegue É, perceber. Para você, não tem valor. Então, e aí você pode, enfim, hipercompensando, fazendo coisas, né, que a todo momento você esteja tentando provar para si mesmo que você tem valor, mas ao mesmo tempo você não consegue sentir. E aí a terapia entra como uma ferramenta poderosa para que você consiga enxergar, né, as suas, principalmente a psicologia positiva, né, Amanda? Você conseguir enxergar, né, e mostrando de acordo com a sua história, olha, aqui você foi muito bem, aqui você teve resiliência. E aí, Amanda, queria que você falasse agora, assim, algumas dicas, né, para as pessoas poderem não só enfrentar essa ansiedade, né, conseguir não enfrentar, mas aceitar e viver bem com a ansiedade. E aí falar um pouquinho também do seu trabalho na psicologia positiva, como é que você orientaria essas pessoas. então, muita coisa a gente às vezes não acredita que seja possível a gente desenvolver, né? Vamos dizer assim. É, a psicologia positiva, ela vem e tira um pouco desse mito, né? Porque amor a gente pode desenvolver, né? Quando às vezes a gente pensa assim, ah, eu não recebi amor, né? Na minha infância, vamos dizer assim, do meu cuidador, né? Não vamos nem colocar essa responsabilidade nos pais, vamos dizer assim, eu não recebi do meu cuidador, mas eu posso desenvolver amor na minha vida, né? A resiliência é a mesma coisa, né? A gente pode desenvolver. O que a gente precisa, né, num primeiro momento de terapia, é se conhecer, né? Entender aquilo tudo que a gente está vivendo, aceitar os nossos processos, né? Porque cada um tem o seu tempo dentro de um processo terapêutico, né? Aceitar as nossas limitações, mas saber que a gente pode vencer tudo isso, né? E aí, a partir do momento que você começa a separar você, né, dos seus, do que te transtorna, do que faz com que a sua vida esteja funcionando, né, de uma forma que não esteja sendo agradável para você. Quando você começa a conseguir separar isso, aí é o momento da gente entrar com a psicologia positiva, né, e ajudar esse paciente a reconhecer aquilo que ele não consegue reconhecer, né, a vibrar com aquilo que se ganha, né, dentro do processo terapêutico, né, a se elogiar, né, a se... Hã? A Não te... comemorar, valorizar, Exatamente, valorizar aquilo que está, né, aquilo que está conseguindo desenvolver. recompensar também, bacana. Sim, exatamente. Então, assim, tem uma técnica, né, da psicologia positiva, né, que é para a gente começar a reconhecer isso que a gente não reconhece na gente, né? Pegar um papel, às vezes, e escrever, né, aquilo que você vê de positivo em você. Quais são os seus pontos fortes? Já parou para pensar sobre isso? De que forma que dá para Verdade. desenvolver um pouco mais isso tudo? Né? O que dá para fazer com isso, com o que a gente tem de ponto forte, né? E assim, dentro disso tudo, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei o que fazer com isso. Pega exemplo da sua vida mesmo, em que você utilizou aquele ponto forte em algum momento, né? E aí você começa, ver alguma coisa que você fez em relação àquele ponto forte que você tem, e aí você entende Lembrar que como é que realmente, quando exatamente, usou. exatamente. E aí você consegue entender que você tem, que você pode desenvolver aquilo. Uhum, uhum. Excelente. Muito bom. A pessoa, quando ela
Quando ela lembra, ela tem essa memória, ela tem essa lembrança de quando ela usou, se foi bem sucedido, né? E possivelmente sim. Ela vivencia a mesma emoção que ela teve e ela pode dar aplicabilidade a essas potencialidades na vida dela. E quanto mais ela use, mais ela fica bem, né? Vai se sentindo melhor, vai tendo bem-estar, não é, Amanda? Vai reconhecendo aquilo, né? Vai entendendo que aquilo faz parte de você também, né? A gente não é construído só de coisas ruins, vamos dizer assim, né? A pessoa que tem problema com autoestima, às vezes só olha a parte ruim que tem na vida, né? Uma outra situação também que às vezes vai fugir um pouco, mas que mostra muito isso é, por exemplo, um dia chuvoso. Um dia chuvoso é só um dia chuvoso, né? Às vezes você tem 1001 planos para o dia seguinte, quando você acorda, o dia não tá legal. Você vai deixar de fazer aquilo que você precisa fazer por conta disso? Né? Você vai deixar de viver aquele dia por conta disso? É a mesma coisa a gente se reconhecer, Uhum. né? A Sim. Renata colocou aqui que tem baixa autoestima porque teve problemas na infância, não recebia incentivos, elogios e cresceu com baixa autoestima e entra justamente nessa questão de não se reconhecer. Olha aí, faz total sentido, né, Amanda? Uhum, exatamente. E aí é importante olhar para a história dela, né? Que E tem saber que qual é o agora ela pode fazer significado. Pode diferente fazer e ela tem essa diferente. para poder desenvolver tudo isso, né? Porque da mesma forma que a gente tem dentro da gente, né, uma criança vulnerável, né, uma criança raivosa, né, e dentre outras, a gente também tem um adulto saudável, né, que diz pra gente que tá tudo bem e que a gente vai dar conta daquilo, né? A gente só precisa desenvolver isso. Verdade. Que independente do que ela passou, das experiências nocivas que ela teve, ela sobreviveu e tá tudo bem, e enfim. E aí a gente tem essa opção quando a gente não tem quando é criança, né? Quando é criança a gente não tem opção. Quando a gente é adulto a gente pode escolher. Uhum, Ou eu vou me fortalecer, ou eu vou desenvolver uma boa autoestima, amor próprio, né? Mesmo sabendo que não é fácil, mas é possível e vale muito a pena no final do processo. Você vai estar se amando, você vai estar se respeitando, você vai estar se valorizando. E isso é maravilhoso, porque não só por você se valorizar e se amar, e também não permitir que as outras pessoas te tratem mal, que muitas vezes você, quando não tem uma autoestima boa, você é levado para relacionamentos nocivos, você é atraído para relacionamentos nocivos, relacionamentos amorosos, abusivos, com amizades que se aproveitam de você. Então, tudo isso faz com que você se fortaleça e não aceite mais passar por esse tipo de situação, né, Amanda? isso. A gente vai se conhecendo, né, Amanda? E aí vai colocando limite nas coisas, né? Isso faz todo sentido. E aí a gente começa a ver, né, os processos terapêuticos se desenvolvendo e a pessoa conseguindo lidar com tudo isso, que às vezes era uma dificuldade muito grande no início do processo. E é muito legal a gente ver essa construção. É lindo de ver. Eu me emociono, É eu me muito emociono, legal. de verdade. É, Então, para a gente fechar, queria te agradecer, falar que eu foi que um te prazer agradeço. enorme o papo, que a gente marque outras vezes, sempre que possível, a gente, né, se o pessoal gostar, a gente traz outros temas para a gente estar batendo esse papo. Vou deixar aqui um tempinho para você se despedir, para você divulgar o seu trabalho, a sua página, pedir para o pessoal para seguir a Amanda, que é uma excelente psicóloga e faz um trabalho também maravilhoso com a terapia cognitivo-comportamental, com a psicologia positiva e com os esquemas também, né? Que eu estou sempre aí falando dos esquemas, então é assim, um conjunto de técnicas e de ferramentas maravilhosas que tem muito
resultado, né, Amanda? Exatamente. A terapia do esquema, ela faz uma diferença muito grande para a gente, né? É uma ferramenta muito boa para a gente. É, a cognitivo comportamental, muita gente conhece, né? A terapia do esquema eu conheci esse ano, né? E tenho desenvolvido ela dentro do consultório e tem tido um resultado muito positivo em relação às técnicas, né? E até mesmo a teoria que a gente aprende, né? Faz muito sentido, né? Essa relação que é feita, né? Dos esquemas, dos domínios que são desenvolvidos lá atrás, com que a gente começa a desenvolver na vida hoje, na vida adulta, né? Como que isso vem à tona, né? Então, assim, faz uma diferença muito grande, né? E a psicologia positiva também, né? Ajuda muito no consultório, porque faz a pessoa identificar muita coisa que ela não consegue identificar nela, né? Hoje, é o que eu falei, eu estou com os meus atendimentos, alguns presenciais, atendo online também, né? E a página, eu estou o tempo todo colocando as coisas lá, né? Eu espero que as pessoas que... Página, sua página, nome? psicóloga.amanda Lourenco. Segue lá, gente. Amanda posta, faz muitas postagens muito bacanas, muito esclarecedoras também. Espero que o Um pessoal trabalho. goste. Parabéns, Amanda. E obrigada mais uma vez. Tá bom, meu amor? Um beijo para você. Obrigada a Bom você. finalzinho de sábado. Pessoal que participou aí com a gente, obrigada. Obrigada pela companhia, pela audiência aí de vocês. Eu vou salvar a live, sim, vai ficar salva lá no meu feed. Vou postar lá para quem ainda não viu. Poder ter a oportunidade de, de olhar, né? E de passar esse tempinho com a gente, entender um pouquinho sobre essa questão da ansiedade e da autoestima. Tá Espero ter bom? Um beijo. colaborado de alguma forma, né? E até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Beijo, Fiquem com Amanda. Deus. Tchau. É isso aí. Tchau.